Olá, sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos nesta série de videoaulas que estamos estudando a resolução do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Pleno número 4 de 2024. Vocês já sabem, eu sou a professora Tatiana Isaia, aqui da Universidade Federal de Santa Maria, e nesta videoaula, que é a terceira da série, né, convido vocês a assistirem a primeira e a segunda, se ainda não assistiram. Nós vamos estudar e entender especificamente como que se dá a estrutura, né, e o currículo dos cursos de graduação de licenciaturas. Então, nós estamos abordando o capítulo 4 da resolução e lembrando, né, que essa resolução, ela dispõe sobre as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior de profissionais do magistério da educação escolar básica. Então, vamos adentrar nessa discussão. Pensando no contexto, né, dos cursos de graduação de licenciaturas, nós temos dentro da resolução o artigo 14, que vai estabelecer especificamente quais são as diretrizes para a organização e a estruturação dos cursos de licenciatura destinados, né, à formação inicial dos professores da educação básica. Aqueles professores, aquelas professoras que vão trabalhar no contexto da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio e também das suas respectivas modalidades. O texto, então, né, do artigo 14, ele define a carga horária mínima desses cursos, como que deve acontecer a distribuição dos componentes curriculares e também, né, ele reforça as exigências para articulação entre teoria e prática, garantindo, né, aquela formação integral que a gente já vem discutindo nas outras videoaulas e que aparecem no capítulo 1, no capítulo 2 e que são bem reforçados no capítulo 3 da resolução, e também, né, que vai essa formação integral qualificada e alinhada à base nacional comum, certo? Então, tendo em vista isso, né, como que se estrutura e como que se dá a duração dos cursos de licenciatura. Lá no artigo 14, no caput e no parágrafo 1º, vai estar estabelecida a carga horária mínima. Então, esses cursos, eles têm duração, né, de 4 anos. Por quê? Porque eles compreendem uma carga horária de 3.200 horas, certo? Como que essas 3.200 horas são distribuídas dentro do curso? Bom, a resolução deixa bem claro, né? São 880 horas para a formação geral, que é o núcleo 1, que a gente estudou lá na videoaula 2, tá? Trazendo, então, os fundamentos teóricos da educação, diversidade, direitos humanos e políticas públicas, certo? Depois, vejam, 1.600 horas para aprofundamento em conteúdos específicos, que é o núcleo 2 que a gente estudou antes lá na videoaula 2, né? Então, o domínio da área de atuação, como a prof já tinha explicado, né? Então, se eu estou na licenciatura de matemática, o domínio dos conteúdos que envolvem, né, o ensino da matemática, e assim sucessivamente, e junto a isso, a didática aplicada, tá? Então, vocês vejam que tem um peso bem significativo aí, esse núcleo 2, dentro dessa distribuição da carga horária dos 4 anos de duração dos cursos. Aí nós temos 320 horas para atividades de extensão, que é o núcleo 3, que são as práticas nas escolas e nas comunidades, integrando teoria e vivências pedagógicas, como a gente já tinha visto, e 400 horas para o estágio supervisionado, que é o núcleo 4, né? Então, essas 400 horas é voltada para a experiência prática nas escolas, né? Com aquela progressão gradual que eu expliquei para vocês antes. Primeiro, uma inserção com observações até chegar numa regência assistida, tá? Então, essa é a distribuição. Bom, ainda dentro do artigo 14, especificamente no segundo parágrafo, a gente vai ter aí os conteúdos obrigatórios, tá? Então, os fundamentos da educação, como a gente já tinha visto, né? Filosóficos, históricos, sociológicos,
as metodologias de ensino específicas da área, as políticas públicas e de gestão educacional e os temas transversais, né, que não ficam de fora. Então, os direitos humanos, diversidade, então, né, envolvendo as questões étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, geracional, etc. E também Libras e educação especial no viés da inclusão, certo? Então, estão como conteúdos obrigatórios. Já no parágrafo 3º e 4º deste mesmo artigo 14, a gente vai ter uma discussão sobre articulação, teoria e prática, né? Então, o documento deixa muito claro a questão da integração contínua entre conhecimentos teóricos e vivências práticas e a matriz curricular organizadas em núcleos, né? Garantindo a coerência e a progressão formativa, tá? Aqui a prof quer chamar a atenção de vocês, que foi um erro da escrita da prof, que não é cursos de segunda licenciatura, não, a gente ainda está falando, tá? Foi um equívoco meu, dos cursos de graduação de licenciatura, tá? Só para fazer um adendo aí. Bom, aí o que a gente vai ter também dentro desse artigo 14, né? E vai estar explícito lá no parágrafo 5º, no 6º e também no 7º. As exigências para os cursos EAD, né? Os cursos de licenciatura na modalidade à distância. Primeiro, o estágio e a extensão, tá? Dentro dos cursos EAD, eles devem obrigatoriamente ser 100% presenciais, tá? Tanto no curso presencial quanto no curso EAD. Não existe mais a possibilidade de se fazer de modo à distância os estágios e os, vamos dizer assim, os projetos de extensão, certo? O núcleo 2, com os conteúdos específicos, envolve que pelo menos 880 horas nesses cursos EAD precisam ser presenciais, tá? Então, isso está estipulado, e isso vem muito ao encontro da nova política de EAD, né? Que é um decreto, vamos dizer assim, novinho que saiu aí, o decreto número 12.456, agora de 2025, e que vai estabelecer, então, que os cursos de graduação de licenciatura, eles não podem mais ser totalmente EAD, né? Eles passam a ser cursos semipresenciais, justamente porque não se pode mais fazer né? Não se pode mais fazer estágio, extensão à distância, e principalmente porque precisa atender essas 880 horas presenciais dos conteúdos específicos, tá? Então, isso significa que dentro do contexto desses cursos semipresenciais, nós vamos ter atividades síncronas. E que são atividades síncronas? São, por exemplo, encontros online em tempo real, né? Por exemplo, usando o Meet, onde a prof marca um horário e os estudantes e as estudantes precisam estar em tempo real com a professora, né? Isso é uma atividade síncrona, tendo uma aula, uma discussão, ou atividades assíncronas também é possível, né? Então, por exemplo, assistir uma videoaula que a professora gravou, e aí a estudante pode assistir no horário que fica melhor para ela, desde que ela realmente assista, né? Isso é uma atividade assíncrona, ou seja, a gente não está professor e aluno ao mesmo tempo, né, em tempo real, mas estão em tempos diferentes, porque a prof já gravou a videoaula e o aluno só assiste, né? E também nós vamos ter dentro desses cursos semipresenciais da nova política de EAD, né, dos cursos de licenciatura, as atividades síncronas mediadas, né? O que são essas atividades síncronas mediadas? Elas são interativas, né, em tempo real, só que com grupos reduzidos de estudante, para que a professora possa dar um apoio pedagógico, né, sanar dúvidas, explicar para um grupo reduzido o conteúdo, e isso vai gerar um controle de frequência, né? Então, por exemplo, quando é marcada uma atividade síncrona mediada, ou até mesmo uma atividade, né, síncrona ali online, a frequência passa a ser controlada agora,
tá? Não existe mais a possibilidade do aluno não participar. Ele será obrigado a participar porque vai computar como frequência, tá? Então, são essas as novidades que nós temos aí. Bom, quando a gente olha, né, então, para todo esse contexto aí do artigo 14, a gente se depara com uma formação docente, né, que, em primeiro lugar, visa, né, prima por uma base teórica sólida. Então, fundamentos da educação, as políticas públicas, diversidade, né, como a gente viu ali. Também há a necessidade desta formação docente de um domínio profundo dos conhecimentos específicos que aquele professor, que aquela professora vai desenvolver lá na escola com seus alunos, e também das suas metodologias de ensino, né? Porque não basta só saber o conteúdo, né? Precisa ter aí a didática, precisa conhecer metodologias de ensino que realmente favoreçam o aprendizado dos alunos e das alunas lá no contexto da escola. Também essa formação docente envolve experiências práticas, extensão e estágio, vinculadas à realidade escolar, como a gente viu, e a flexibilidade organizacional, então, cursos por área, componente curricular, né, interdisciplinares, mas com rigor na carga horária e principalmente na modalidade presencial das atividades que são práticas, né, como os estágios ali que a gente viu e os projetos de extensão. Tá? Então, resumidamente, a gente tem uma formação nesse viés. E aí, então, qual é o objetivo, né? Quando a gente lê ali o artigo 14 da resolução, dentro desse capítulo 4, pensando nos cursos de graduação de licenciaturas, né? Qual é o objetivo maior? É formar professores e professoras críticos, preparadas para atuar em diferentes contextos educacionais, com competência técnica, pedagógica e compromisso social. Tá? Isso fica muito claro em todo o documento e é por aí que a gente precisa caminhar quando pensa no processo de formação inicial de professores e de professoras, tá bom? Então, como vocês podem visualizar aqui no esqueminha da prof, a gente hoje encerra, então, a videoaula 3, onde abordamos o capítulo 4, e em especial, né, discutimos os cursos de graduação e licenciatura, e nas videoaulas passadas, na 2 e na 1, a gente já discutiu o capítulo 1, 2, 3 e introduzimos o 4. Agora, a prof convida vocês a me acompanharem na videoaula 4, onde nós vamos seguir discutindo o capítulo 4, mas agora com ênfase nos cursos de formação pedagógica para bacharéis e tecnólogos. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês nesta videoaula e eu aguardo vocês na próxima, tá bom? Então, a prof vai minimizar a tela aqui para que a gente parar de compartilhar, para poder, então, agradecer, deixar um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!